Bom dia pessoal, meu nome é Pedro. Oi, eu sou o Matheus. E eu sou o Miguel, e a gente vai falar sobre o sabre muçulmano, ou espada de Damasco, que era uma das armas mais populares do mundo muçulmano, e o mundo e o local e o contexto em que ela surge e como ela influencia no mundo daquela época. O rei Ricardo empunhava uma broadsword, uma espada grande e pesada, manejada por duas mãos. Saladino, por outro lado, utilizava um sabre fino e leve, cuja lâmina parecia ter milhões de linhas, e uma cor azulada opaca. Era a espada de Damasco. Com a intenção de mostrar a superioridade da espada europeia, o rei Ricardo, vendo uma massa de aço, golpeia e a quebra em dois. Saladino, por sua vez, coloca um leve lenço dobrado sobre a lâmina de seu sabre e, após alguns instantes, joga ele rapidamente e o corta em dois em pleno ar. A narrativa está presente na obra O Talismã, de Walter Scott, de 1825, e narra o embate de espadas entre o rei Ricardo Coração de Leão e o sultão Saladino, mostrando uma suposta superioridade do sabre de Damasco diante das espadas europeias. O sabre muçulmano, ou espada de Damasco, era a arma mais popular do mundo muçulmano. Foi criada para ser utilizada em cima de cavalos, mas também apresentava uma lâmina lindíssima, oriunda de uma técnica de fundição especializada da Idade Média. A Idade Média foi uma era histórica retratada como um episódio do nosso passado, que orbitava somente no centro-leste europeu e no Império Romano. Entretanto, se ampliarmos o nosso olhar, iremos constatar um mundo vivo, cheio de conexões capazes de transmitirem as mais diversas trocas culturais. E assim, através do sabre muçulmano, utilizado na expansão muçulmana, que iremos tentar te mostrar como a Idade Média pode ser muito mais do que você imaginava. Se você não sabe o que é a expansão muçulmana, não sabe quem foi Maomé ou qual a diferença entre sunita e xiita, fica tranquilo, relaxa, pega uma coberta, prepara uma pipoca, uma coquinha gelada e vem com nós. Para falar da espada mais famosa do mundo islã, é necessário primeiro entender quem são esses árabes muçulmanos. A Península Arábica fica entre a África e o Oriente Médio, e no século VII d.C. era cercada pelo Império Bizantino, pelo Império Sassânida e dividido pelo Golfo Pérsico, e pela África Oriental com o Egito, que fazia parte do Império Bizantino, e pela Etiópia, que era dividida na península pelo Mar Eritreu ou Vermelho. A península fica numa posição geográfica estratégica na época das monções, que são épocas com mudança na posição e intensidade das massas de ar. Por isso, recebia grande volume de trocas oriunda das rotas comerciais marítimas. Logo, essa região era visitada por gente do mundo todo, e havia trocas de muitos conhecimentos e crenças. Aqui, em Meca, atual Arábia Saudita, existia uma tribo, os Quraysh, onde havia uma família, os Hashemitas, onde nasceu Maomé. O caso é que Meca recebia muitas crenças religiosas, como o cristianismo, o judaísmo e religião com vários deuses, as religiões politeístas, cujo um dos adeptos era Maomé. Porém, entre 567 e 573 d.C., o arcanjo Gabriel desce dos céus para falar com Maomé. Ele supostamente trazia a mensagem de Deus, o mesmo Deus das outras religiões monoteístas. Depois dessa visita, Maomé é visto como o último de uma série de profetas, entre Moisés, Isaac e Jesus, a espalhar o que Deus tinha a dizer para os humanos. Então, da fé do profeta Maomé, nasce a religião islã, ou muçulmana. Lembrando que quem nasce na Península Arábica é árabe, e quem segue o Islã é muçulmano, que quer dizer servo, ou seja, não precisa ser árabe para ser muçulmano, e vice-versa. Em Meca, havia muitos santuários de diferentes crenças, pois ficava em uma rota comercial bastante frequentada. Nesse local, Maomé começa a pregar sua fé monoteísta contestando os outros deuses. Assim é expulso, e vai em 622 com seus seguidores para Medina, cidade fundada por judeus. Essa data marca o início do calendário muçulmano. Em Medina, Maomé vira representante das tribos árabes perante os judeus, que logo entram em desacordo com o profeta por ele ter alterado dogmas que começavam a diferenciar o Islã das demais e diversas crenças. Maomé, ainda antes de morrer, organiza a união de todos os grupos muçulmanos. Quando Maomé morre, em 632 d.C., Abu Bakr assume como sucessor, ou califa do profeta de Deus. Ali, primo de Maomé, discorda da eleição, mas o governo continua com Abu. O governo amplia a expansão muçulmana por toda a Península Arábica. Seu sucessor, também seguidor de Maomé, Omar, expande ainda mais com o enfraquecimento dos impérios bizantino e persa.
chegando à Síria, Palestina, Egito e Mesopotâmia. O terceiro califa, Omã, era de grupo rival ao de Maomé, por isso Omã é assassinado em 656. Aí o Ali, primo de Maomé, se torna o novo califa em Medina. Houve então uma cisão, pois os omíadas queriam a morte dos assassinos de Omã, mas Ali não executou os assassinos do antigo califa, então é morto também, e no poder entra Muawiyah, que era o favorito para suceder Omã. Dessa forma, sunitas são aqueles que aceitam a legitimidade dos califas que sucederam Maomé, e xiitas são os que entendem que o Ali era o sucessor legítimo do profeta Maomé. Assim começa a dinastia Umíada, que domina parte do norte do Império Persa e Península Ibérica, e faz de sua capital a cidade de Damasco. Na África, a expansão atinge principalmente a região norte, fundindo aspectos culturais africanos com árabes e muçulmanos. Na região norte da África, passavam rotas comerciais que ligavam a Península Ibérica, a atual Espanha e Portugal, até a China. A islamização da África não foi fácil. Prova disso é a princesa berbere Carria, que, convertida ao judaísmo, luta contra os árabes na região do Maghreb. Infiltrados na África, os muçulmanos chegam à Península Ibérica. Lá chocam-se com o mundo visigodo. Lá, os árabes encontram uma cultura com influência romana, grega, ibérica, celta, cartaginense, germânica, cristã e judaica. Aí, nessa confusão de influências, nasce Andaluz, ou Califado de Córdoba. Lá, os árabes levam traços culturais para a Europa, como pode ser visto no caso da arquitetura do sul da Itália e na imagem da Virgem Maria com as inscrições árabes. Lembra dos omíadas, lá da treta com Ali? Bem, eles saem do poder, menos em Andaluz, para entrar na dinastia Abbásida, em 750 d.C., com capital em Bagdá. Capital do atual Iraque, Bagdá foi uma cidade com um fluxo incrível de conhecimento no mundo todo e tornou-se um centro intelectual mundial. A cidade nasce capital do Califado Abbásida, e após a chegada do papel, oriundo da China, Bagdá traduziu e armazenou textos gregos, persas, indianos, egípcios, chineses e latinos, e criou uma grandiosa biblioteca, a Casa do Saber. Essa cidade pode ser usada como símbolo dessa Idade Média hiperconectada e multicultural. O fato é que Bagdá era controlado pelos árabes abássidas, que dominavam todo o Império Persa e fazia fronteira com os povos turco-otomanos. Esses, oriundos das estepes asiáticas, eram capturados pelos árabes e levados por todo o território muçulmano, como escravos guerreiros, espalhando suas táticas por todo o Império. Os turco-otomanos, diferente dos árabes, lutavam com cavalos. Isso os levava a fabricar espadas específicas para tal, e eles eram muito bons na função. Assim nasce o sabre, ou quiliche, que logo é absorvido pelo Império Islâmico, no século VIII d.C. Outros equipamentos militares dos turco-otomanos usados pelos árabes é o estripo, que possibilitou mais estabilidade em cima do cavalo, permitindo golpes mais mortais com a espada. E a armadura lamelá, que era mais eficiente contra sabre e flechas. Quando o sabre faz contato com os núcleos de conhecimento do mundo muçulmano, como por exemplo Bagdá, dá de cara com a técnica de aço de Damasco, e aí nasce a espada de Damasco. Esse nome pode ser atribuído de duas formas, ou porque foi onde, na cidade de Damasco, os europeus encontraram pela primeira vez, ou, e muito mais legal, porque o termo Damas, em árabe antigo, quer dizer água, e por conta do aspecto do aço, o sabre era chamado de espada da água, ou espada de Damas. Ela tem esse aspecto único, pois é fruto de numerosos processos de fabricação. Dada sua curvatura, ela pode ser manejada para fazer cortes e arrancar com um único golpe, membros ou até mesmo a cabeça de seus inimigos. Portanto, a gente pode concluir que a espada de Damasco ela é muito mais do que apenas uma arma de guerra. Ela é o resultado dessa interação de diversos povos e dos seus conhecimentos, tornando-se assim um símbolo dessa Idade Média multicultural e totalmente conectada. Não tem como explicar a história dos povos, ou a história de uma espada, através de uma única lente, sendo necessário também observar como a interação de diversos povos e diversas formas de pensar e ser também moldam os contornos dessa história. Dessa forma, fica mais evidente que devemos descentralizar o período medieval, descolonizando a Idade Média da apropriação europeia da história.